Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mind Hacks, onde você vai trazer aqui as suas perguntas, suas dúvidas, seus assuntos e eu trago os meus hacks. Tudo bem? É isso aí, vamos pra cima. Já tem umas perguntas aqui. Se você quiser que eu responda a sua pergunta, coloca aqui também do lado, tá? Ou vai lá se você estiver vendo a gravação, vai nos stories e vai ter lá uma caixinha para você deixar suas perguntas, tá bom? Aqui na pergunta é como identificar as crenças limitantes. Sei que tem algumas, já identifiquei e estou trabalhando. Tá, como identificar mais crenças limitantes? Tudo bem. Vamos falar um pouco sobre isso. Inclusive a Cleia, que acabou de chegar, que fez essa pergunta. Olá, Cleia. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essa visão de crenças limitantes. Eu não gosto de usar eu falo crenças limitantes porque é um termo comum, é um termo que muita gente usa, mas eu particularmente não gosto desse termo. Por quê? Porque você qualifica uma crença como uma crença limitante de forma absoluta, né? E isso é absolutamente errado, né? Porque não existe crença limitante, existe uma crença que não está servindo para o seu objetivo. Anota isso aí, pessoal. Não existe crença limitante. Existe uma crença que te serve ou uma crença que não te serve. Tá? Ah, não, mas crença é sempre negativo. Não, pelo contrário. Se você não tem um sistema de crenças, primeiro que, assim, as crenças elas são meios do seu subconsciente funcionar. É como se você desse alguns comandos para o seu subconsciente e ele age automaticamente. É como você... vou dar um exemplo interessante. Se você pega... Quem aqui acessa o YouTube, assiste coisas no YouTube e tudo mais, né? Se você abrir o YouTube sem estar logado na sua conta, a tendência é que o que vai ser mostrado para você é as maiores porcarias do mundo, né? É aquela coisa que é pop, né? Que, assim, sinceramente, o que é pop é muito porcaria, tá muito aquém do que poderia ser, né? Então, raramente vai ter alguma coisa interessante, né? Raramente vai ter alguma coisa interessante se você abrir o YouTube não logado, né? Se você não está logado, você abre o YouTube e vai aparecer um monte de porcaria. Aí, mas quando você faz o login no seu YouTube, né? E aí você vê, aí começa a mostrar as coisas que você gosta. Só que a primeira vez que você fez o login no YouTube foi, vamos dizer assim, foi uma coisa meio que aleatória, foi uma coisa assim, provavelmente também tinha muita porcaria que era mostrada pra você. E quanto mais você foi usando o YouTube, mais o YouTube começa a te recomendar vídeos que tem a ver com isso que você gosta, né? Mesma coisa com Instagram, Facebook, isso se chama inteligência artificial. A Tilly gostou de participar das lives, por isso que ela tá aqui de novo, né? Dá um oi pro pessoal, Tilly, dá um oi pro pessoal. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui a live é pet friendly. Então vamos falar sobre essa questão de... Então, isso se chama inteligência artificial, tá? E essa inteligência é criada por um padrão, tá? Então você tem um padrão seu, um padrão mental seu, né? Que, vamos dizer assim, te leva para onde você está hoje, né? E muitas das coisas que você tem hoje você ama, você gostaria de mantê-las. Então, as suas crenças elas têm a função de te manter aonde você está em relação a algumas coisas, de te propiciar, por exemplo, uma boa... Se você é uma pessoa que já é saudável, te manter num bom estado de saúde e tudo mais. As crenças fazem isso, só que elas também podem não te servir. Você pode ter uma crença que te mantém constantemente doente. É como se você estivesse acessando constantemente canais de notícias falando sobre problemas, sobre coisas ruins e tudo mais, e aí vai aparecer um monte de vídeos sobre coisas ruins, né? Então, aí o que acontece? A partir disso, tá? A partir disso você vai
vamos dizer assim, você vai se direcionando para coisas diferentes, né? Então vamos supor que você começou, eu vou trazer aqui o exemplo mesmo do YouTube. Vamos supor que você começou a assistir vídeos, você era uma pessoa que assistia notícias, então o tempo todo estava vendo notícias no YouTube, estava vendo o que o Bolsonaro fez hoje, o que ele fez. Às vezes você gosta do Bolsonaro, às vezes você odeia o Bolsonaro, né? Ele é o tipo de pessoa que você ou gosta ou odeia, né? Poucas pessoas são imparciais a respeito dele, mas o fato é o seguinte, tem as pessoas que gostam, odeiam, e aí você vê, gosta de ver, e aí tem a notícia que fala mal dele, e você consome a notícia que fala mal ou que fala bem. E aí de repente você entra nesse mundo novo, né, de desenvolvimento pessoal, e aí você começa a assistir um novo tipo de vídeo, né? Vídeos do Thiago Domingues, né? Vídeos da sei lá, né? Vamos pensar um Tony Robbins. Aí você entra em questão de lei da atração, conhece a Esther Hicks. As coisas começam a se mostrar, né? Louise Hay, e começam a aparecer coisas interessantes aí, diferentes para você. A tendência é que isso é como se fosse uma mudança de crença do seu YouTube. Ele começa a acreditar, né, que os vídeos, esses vídeos são mais interessantes para você, e ele começa a mostrar mais disso para você. É assim que funciona o nosso sistema de crenças também. Quando você começa a entrar num novo mundo, seu sistema de crenças começa a ser mudado, tá? Você começa a ver novos modelos, você sabe, as coisas começam a acontecer, né? Começam a acontecer de forma diferente. Então, por que eu estou trazendo isso? De como funcionam as crenças? Para você entender também de como elas são formuladas, né? Suas crenças são formuladas pelo longo convívio, né? Da mesma forma que possivelmente se você acessar o seu YouTube, que você via notícias, vai aparecer uma noticiazinha ou outra, porque ele ainda vai, opa, por via das dúvidas, eu vou mostrar um pouco daquele antigo. Só que com o tempo que você vai convivendo num novo meio, aquelas crenças vão desaparecer, né? Da mesma forma que se você parar totalmente de assistir as notícias, ele nunca mais vai mostrar notícias para você. Então, agora vamos falar sobre a questão das crenças a respeito disso que você falou, né? Sei que já tem algumas crenças, mas como identificar as crenças? Você não precisa identificar. Eu sou muito adepto das coisas que você só precisa entender as coisas que vão te servir para alguma coisa. O pessoal fala, Thiago, faz uma aula sobre as leis da natureza. Sobre as 48 leis que a gente está envolvido. Faz uma live sobre isso. E eu falo, não. Por que eu não vou fazer uma live sobre as 48 leis? Porque é curiosidade, vai criar obesidade mental em vocês. Vai criar uma coisa assim ruim, que é a coisa de falar, olha, curiosidades. Tem isso aqui, aquilo ali. Só para curiosidade. Eu falo das leis quando elas são pertinentes num determinado momento. Então eu chego e falo da lei da inércia, e falo, olha, como é que vai funcionar essa lei da inércia? Toda vez que você quiser mudar alguma coisa na sua vida, vai aparecer alguma coisa que vai bater de frente com essa mudança, certo? Vai acontecer alguma coisa que vai, vamos dizer, atrapalhar essa mudança, vai acontecer alguma coisa desse tipo, né? Porque é a lei da inércia, ele vai querer te trazer de volta para o momento antigo, né? Porque você era antes. Então eu falo, que interessante. Então eu falei da lei da inércia, mas dentro de uma coisa, dentro de um contexto prático. Olha, você está usando aqui, está querendo mudar de vida, mas você tem que entender que tem essa lei que vai. Mas eu não vou falar de todas as leis porque não tem porquê, tá? E olha que coisa interessante, né? E na verdade, é uma coisa interessante, uma curiosidade, eu vou abrir um pouco de curiosidade aqui para vocês. A grande sacada é que
Na verdade não são 48 leis aqui nesse mundo, na realidade são 48, são para as pessoas um pouco mais evoluídas. Outras pessoas vão até 96 leis, dependendo do quão desevoluído você é, no sentido mental, você cai em mais leis. Isso é muito interessante. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre leis, tá? Eu não vou falar sobre as leis, mas eu quero trazer uma utilidade para vocês sobre leis. Então, fiquem de olho. Inclusive, se vocês quiserem esse assunto, coloca lá na caixinha, tá? Senão eu não vou falar também. Precisa colocar na caixinha lá. Então, voltando. Vamos voltar aqui para a questão de crenças. Então, a partir disso, você não precisa entender quais são todas as suas crenças. Vai ser loucura você colocar isso no papel. Tem técnicas que falam para você entender todos os seus valores e tudo mais. Primeiro que você não vai conseguir distinguir quais são todos os seus valores, tá? Todas as suas crenças. Você não vai conseguir, porque tem alguns que ficam ali no ponto cego e tudo mais, e não vale a pena. Você precisa entender quais são os seus valores e suas crenças em uma determinada empreitada, né? Em uma determinada empreitada. Então vamos supor, né? O Thiago aqui, que falou que o assunto é muito interessante. Vamos supor que você, Thiago, você quer ir... você quer pegar e desenvolver o seu projeto de um curso online, né? Só que você tem uma crença de que se não for de um determinado jeito, não vai funcionar. Eu não vou poder começar se não tiver isso aqui, né? Opa, já encontrou uma crença perfeccionista, né? E o perfeccionismo, eu falo para vocês, perfeccionismo não é uma coisa boa. Perfeccionismo não é a arte de fazer as coisas bem feito, é a arte de não fazer porcaria nenhuma, né? Essa é a arte do perfeccionismo. O preciosismo, beleza, né? É a arte de fazer coisas com preciosismo, coisas bem feitas. Agora, o perfeccionismo, porque você vai ver pela origem da palavra, é fazer as coisas perfeitas. Como não existe perfeição neste mundo, não existe, você nunca vai fazer nada, tá bom? Ele, vamos parar de latir, viu? Ela gosta de vir latir na hora da live, né? Porque o pessoal tá passando com cachorro aqui. Então vamos voltar. Então vamos supor que você tem essa crença aqui. Você tem umas crenças perfeccionistas de que você precisa disso, disso, aquilo, um monte de pré-requisito antes de começar alguma coisa. Você identificou a crença dentro daquele objetivo. Então, não é para ficar buscando crenças fora daquilo. Para que você vai querer buscar uma crença que não vai ter utilidade neste momento? Ela pode estar rodando ali, mas não vai tentar mexer em coisas que você não vai ter utilidade prática naquele momento. Agora, vamos lá. Se você está indo em fazendo determinada ação, as crenças vão começar a se revelar para você. Elas vão começar a se revelar. Então você está fazendo um projeto, né? Vamos lá, estou trazendo o exemplo do Thiago. Ele está fazendo um projeto e ele quer executar, ele quer fazer acontecer, mas ele tem uma crença de que ele precisa fazer algo mais elaborado, né? Porque senão as pessoas, como que as pessoas vão olhar ele? Ele tem um nome a zelar, né? Uma série de questões. Então tá aí uma crença de que ele precisa de né? E essa crença perfeccionista, ela pode estar ajudando ou atrapalhando, né? Às vezes uma crença perfeccionista, a perfeccionista está sempre atrapalhando. Mas às vezes uma crença mais preciosista é importante. Você precisa conseguir fazer o balanço. Mas você precisa julgar e entender, olhar com clareza e falar, caramba, isso aqui não está atrapalhando de eu dar o primeiro passo, né? E como que você sabe se uma crença está te limitando? Porque às vezes uma crença, ela está te ajudando. Mas como você sabe se uma crença está te atrapalhando ou está te ajudando? Né? Como você sabe? Alguém chuta aí? Por quê? Como você sabe? Uma crença pode estar te atrapalhando ou estar te ajudando. Não, então, é isso que eu falo, não é crença limitante, é uma crença que está te ajudando ou atrapalhando no seu objetivo. Às vezes aquela crença, ela te ajuda numa coisa e te atrapalha na outra. Aí você vai ter que escolher. É muito interessante, por isso que eu falo, não tem crença
limitante, tem crença que ajuda ou atrapalha um determinado objetivo. Por isso que você tem que, quando você for estudar suas crenças, tem que sempre estar estudando elas frente a um objetivo. Tá? Se gera sofrimento? Não, não é, Bruno. Infelizmente não é, não. Não é isso, tá? Como que você sabe? Como que você descobre se ela é uma crença que está te atrapalhando? Por referências, tá? Você precisa ver alguém que já atingiu de repente aquele resultado, ou atingiu algum tipo de resultado parecido. É muito difícil você ser pioneiro, 100% pioneiro numa coisa. Aliás, é impossível você ser 100% pioneiro em alguma coisa. No mínimo, você... Vamos lá, vamos parar, Titi? Vamos lá? Titi ficou... Tá bom? Tudo certinho? Desculpa, pessoal. Então, ó... Onde eu tava mesmo? Voltando. Desculpe, pessoal. Desculpa mesmo, tá? Então, vamos pensar assim, você vai ter que olhar, você vai ter que ter referência, você não consegue ser 100% pioneiro em alguma coisa, entendeu? Você não consegue ser 100% pioneiro, você não consegue. E por que você não consegue ser 100% pioneiro? Porque você sempre precisa ver o que outras pessoas já fizeram e criar de referência. Vamos dizer que você queira lançar, a gente está falando aqui, né? Eu estou usando aqui o exemplo do Thiago, que está muito forte aqui na minha cabeça, e ele quer lançar ali o mindset dele, certo? Ele quer lançar ali o mindset, eu li o mindset e falei, ele quer lançar o curso dele. E ele quer lançar esse curso. E como é que ele vai saber o que é a mentalidade certa e errada? Ele vai ter que olhar outras pessoas que lançaram cursos, tá? Ah, mas ninguém lançou um curso na área dele, né? Ninguém até hoje, e não é verdade, né? Mas vamos supor que fosse, o curso dele é um curso que ninguém lançou até hoje. Ninguém lançou até hoje, vamos supor que fosse isso, né? A pessoa pioneira e tal. Mas tem pessoas que lançaram cursos de outras áreas. Então você vai sempre ter que ter um referencial. O Elon Musk, vamos dizer que está na ponta da inovação e tudo mais, ele não pega e tira da cabeça dele as coisas. Ele não tira da cabeça dele. Ele vai lá e ele pega referências. Ele pega referências às vezes em pequenas coisas. Então, por exemplo, fazer foguete. O que ele pegou? Ele subiu em ombros de gigantes, né? Ele já tinha como fazer foguete. Carro, né? O Tesla, ele é um carro. Ele pegou um carro e colocou toda a tecnologia de bateria. Ele olhou o que um outro já fez com baterias e se apoiou naquilo. Então você vai ter que entender como é que é o mindset das pessoas que já tiveram resultado com aquilo. E aí você começa a perceber o que é crença limitante ou não. Então vamos pensar aqui a respeito de... Vamos trazer aqui uma crença que pode ser limitante, pode não ser limitante. Isso não importa se é limitante ou não. Mas vamos pensar aqui a respeito de dinheiro, tá? E você quer ser milionário. Aí você pega um livro, que é um livro perfeito para você entender crenças, né, dos milionários, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu sempre recomendo ele aqui para vocês entenderem. Inclusive, depois eu acho que eu vou fazer um sobre mindset milionário. Mas entenda o seguinte, tá? Os Segredos da Mente Milionária, ele vai te trazer uma série de coisas, por exemplo, como os ricos entram no jogo do dinheiro, eles se comprometem a ganhar dinheiro enquanto os pobres gostariam de ser dinheiro, né? A pessoa que não tem mentalidade rica não tem, eles falam assim, eu gostaria de ser rico, certo? Então, um se compromete enquanto o outro gostaria. Aí você começa a falar, opa, olha só, encontrei, porque eu gostaria, eu nunca me comprometi. Eu falei, se vier dinheiro tá bom. Aí você consegue ver que e se vier dinheiro tá bom?
você consegue perceber que essa mentalidade está mais te atrapalhando do que te ajudando. Entendeu? Por quê? Porque você viu a referência. Então você precisa olhar a referência das pessoas e ver o que elas têm em comum, o que são os mindsets dessas pessoas. Tá? Quais são os mindsets a respeito disso? E aí, a partir do momento que você fizer isso, você vai entendendo o que é crença limitante e o que não é crença limitante. Tá? O que é, por exemplo, o que está a seu favor e o que está contra você. Mas o que está contra aquele objetivo. Tá? Então, eu acho que dentro dessa coisa, a grande sacada em volta disso tudo é vocês entenderem, né, e principalmente você, Cleia, que fez a pergunta, que não existe crenças limitantes. O que existe é uma crença que está limitando um determinado objetivo, mas ele pode estar ajudando outro objetivo. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos dessa certa... essa dualidade aí, né? Imagina que você tem uma crença de que você precisa separar um tempo da sua vida para dedicar à sua família. Isso é uma crença. Essa crença, ela favorece a sua vida familiar, favorece uma série de questões quanto à sua questão familiar mesmo, a sua questão de lida com a família, as pessoas... Poxa, ele é um pai presente, ela é uma mãe presente, ele é uma pessoa que gosta de estar com a família, ela é uma pessoa que gosta de estar com a família, as pessoas gostam dela. Ok. Mas isso pode ser uma crença que também atrapalha a sua carreira, né? Pode ser. Porque aí você vai ver que uma pessoa que tem uma carreira muito boa, muito gigante, o cara vive trabalho. O tempo todo a vida dele é trabalho. E aí acontece esse tipo de conflito de crenças, né? Por isso que você tem que trazer clareza para isso. Então, supor, mas eu quero uma família e quero ter sucesso no trabalho. Mas aí você precisa entender que você vai limitar. Você vai ter que limitar o seu sucesso na carreira para ter mais sucesso com a família. Para poder ter os dois. Entendeu? Você vai ter que... vamos dizer assim, você tem um limite ali de tempo, né? Tempo eu acho que uma das únicas coisas que são limitadas realmente na nossa vida é tempo, né? O resto até dá pra gente sempre repor. Agora, tempo é limitado. Então você vai ter que saber ali dentro das suas 24 horas quanto que você dedica para sua família, quanto que você dedica para sua carreira, né? E se você está dedicando... às vezes tem pessoas que optaram, é uma escolha. Ele fala, cara, eu sou solteiro, eu não tenho... sabe? Não tenho muito negócio de família, meus pais moram longe de mim, né? Tudo mais. Aí esse cara tem, às vezes, a possibilidade de ser essa pessoa que só vive trabalho, certo? Então não tem certo e errado, tá? Entendam isso, primeiro passo, não tem certo e errado. Tem muita gente que fala que você tem que viver trabalho, e quando você ama seu trabalho, você nunca está trabalhando, então você pode trabalhar 24 horas no dia. Então essa é uma visão que veio. E tem a outra visão que fala que não, você precisa dividir melhor o seu tempo entre as outras áreas da sua vida. Não existe certo e errado. O que existe é, qual é o seu objetivo de vida? E tenha clareza do seu objetivo de vida. Porque às vezes o seu objetivo de vida, você quer ter muito dinheiro, mas muito dinheiro para desfrutar com a família, ter viagens com família, ter uma casa grande, onde você reúne as pessoas e tudo mais. Então, aí se você só pensa no curto prazo de deixa eu ganhar o dinheiro primeiro, depois eu vejo a família, o que vai acontecer é que quando você tiver dinheiro, você não vai ter a família. Você não pensou lá na frente aquele monte de coisa, né? E ao mesmo tempo, às vezes a pessoa não tem isso. Às vezes a pessoa só quer realmente causar um impacto positivo no mundo e acabou. E
Ah, sei lá, eu não sou muito família. É uma escolha e não é para julgar se existe a escolha certa. É uma escolha. É uma escolha, né? E às vezes a pessoa é feliz da vida disso, de fazer isso, né? Então, eu sou totalmente contra essa visão de você falar o que é certo. Eu falo o que funciona. Você repara que aqui eu vou trazer sempre coisas assim, não é o certo e errado. É o que você quer isso aqui? Então isso aqui é o que vai funcionar. Isso aqui é o certo para isso aqui. Mas não tem o certo absoluto. Né? Não tem o certo absoluto. Não tem o certo absoluto financeiro. Tem pessoas que gostam de uma vida mais simples financeiramente e tá ok. É uma escolha dela. É uma escolha dela. Mas ela tem que entender que isso tem uma consequência, que é quando a pessoa ela entra num estado de mediocridade, né, no caso, ela entra num estado de morte lenta. É o que eu falo, que não está crescendo está morrendo. É uma lei natural e acabou. Acabou, entender que existe essa lei. Se você aceita isso, joia, mas é uma escolha. Tem lugares que você quer estar morrendo lentamente e tá tudo bem. E parece que eu tô sendo uma pessoa que eu tô julgando, a pessoa que tá morrendo lentamente. Não, é uma escolha. É uma escolha. A vida é feita de escolhas e você tem total liberdade de escolher o que você quiser pra sua vida. Tá? E é exatamente isso. Então, quando você tem crença, voltando aqui para a ideia das crenças, então você tem essas duas crenças contrastantes, você vai ter que escolher qual que é a crença que vai te favorecer. Você vai ter que olhar e falar assim, você quer dois objetivos? Você tem que entender que quando você tem dois objetivos fortes, ou mais objetivos fortes, eles muitas vezes vão contrastar em algumas crenças. E aí você vai ter que escolher... de repente não ter muita performance de um lado para poder ter do outro. Isso é óbvio. Você vai ter que escolher ter uma performance um pouco menor na sua vida material para ter um pouco mais de performance espiritual, por exemplo. A pessoa acha, não, mas se eu for... tem os dois extremos, né? Tem a pessoa que acha que o espiritual... para você ter o espiritual, você vai ter que ter zero performance material, né? Material é só para cumprir tabela, não é esse o jogo. E por outro lado, tem pessoas que acham que não, mas se eu evoluir muito espiritualmente, eu posso ser o máximo do meu material e o máximo da minha espiritualidade. E não é verdade, porque você vai ter que dedicar tempo. Mas não quer dizer que você não pode atingir seus sonhos. Esse é o ponto. Não quer dizer que a pessoa que falou, por exemplo, dando exemplo até do negócio da família, não quer dizer que a pessoa que dedicou, que teve que largar um pouco da performance no trabalho para ter mais família, não quer dizer que essa pessoa não vai ter muito sucesso na carreira. Não quer dizer isso. Quer dizer, você pode ter muito sucesso, só que talvez ele vai ser um pouquinho mais lento do que ele poderia se você dedicar 100% àquilo. E a mesma coisa, você vai ter mais... Se você só vivesse pro espiritual, por exemplo, você teria mais tempo de meditação. Mas o que adianta? Quer dizer, você está nesse mundo pra quê? Você está nesse mundo pra sair desse mundo? Que porra que você está fazendo aqui? É isso? Você está nesse mundo pra sair desse mundo? Eu acho que essa é a lógica mais idiota que existe no mundo, sabe? Sinceramente, a minha visão é porque você está nesse mundo por algum motivo. Então, você tem que viver neste mundo, mas você não precisa ser deste mundo. Né? Então, falando, isso é os dois lados do espiritual, né? Espiritual material. Você precisa viver no mundo material, mas ao mesmo tempo buscar o máximo possível do espiritual com essa conjunção harmônica, né?
Porque se você for demais pro espiritual, você vai ter miséria material. Esse é o fato. Se você for demais pro material, você vai ter miséria espiritual. É esse o ponto. Você não pode ficar na miséria em nenhum lugar, porque você não pode ser miséria. Né? É essa experiência que você quer para sua vida? É uma experiência de miséria em algum dos dois lados? Eu não acho. Né? Então, entender essa lida com crenças, entendam isso. Então, o que a gente falou? Primeiro, crença. Não existe crença limitante absoluta. Existe crença. Se ela pode estar limitando um objetivo ou não. De um lado pode estar limitando, pode estar ajudando o outro. Não importa. Tá? Então, não existe crença limitante absoluta. Existe crença que limita uma coisa ou outra. Isso é uma das coisas. Segunda coisa, a crença ela tem que estar sempre direcionada a algum objetivo seu. Você precisa estudar as crenças de acordo com o objetivo. Não é ficar buscando crença para tudo quanto é canto. Tá? E o último ponto aqui é que não existe a crença, não existe o objetivo certo, né? Existe, assim, você colocou seus objetivos e aí você tem ali vamos dizer assim, né? Tem as crenças ideais para cada lado, tá? Eu tô falando assim, quando eu falei, inclusive, né, parece que até julguei a coisa lá do pessoal que vai só pro espiritual. Eu tô falando do meu ponto de vista, do ponto de vista aqui, da nossa visão, tá? Agora, tem as pessoas que não querem o espiritual. Tá tudo certo. Eu trouxe meu ponto de vista da coisa, tá? Eu trouxe o meu ponto de vista de experiência da vida, tá? Porque eu penso que é uma experiência medíocre os dois extremos. O cara que é só material é uma experiência medíocre pra mim, tá? E o cara que vive só o espiritual, ele é uma experiência medíocre também pra mim. A experiência perfeita é o equilíbrio. E isso sempre foi falado. Da terceira dimensão, é isso? Não entendi. Então, mas é isso, tá? Então, vamos trabalhar então crenças de uma forma bem objetiva, sem ficar... Porque eu penso assim, dentro dessa visão que veio a PNL, o coaching, várias coisas, todos eles vieram com muito essa coisa de vamos mapear os valores, mapear as crenças, e eu acho que assim, é interessante, mas é interessante dentro de um objetivo, porque senão não fica prático, vira mais uma obesidade mental. Mais uma obesidade mental, tá bom? Então beleza, eu acho que isso aí respondeu sua dúvida, Cleia, a respeito de crenças, né? É isso aí. Mais alguma dúvida? Opa. Não, acho que agora já foi. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Se for só espiritual, o Fábio aqui falou, se for só espiritual não precisa estar encarnado, né? Eu imagino isso também. Pelo menos a minha visão, tá? Essa é a minha visão. Eu não tô falando que eu sou certo, não sou absolutamente certo. Mas quem compactua com essa minha visão, continue aqui comigo. Quem não está compactuando com essa visão, vai fazer seu outro jeito e ver se você vai ser feliz, né? Mas eu sei que o meu me faz muito feliz. Eu estou trazendo aqui minha experiência. Eu sou um mentor, eu não sou... sabe, o que é um mentor? O que é um mentor? O mentor é o cara que já viveu uma série de coisas e começa a trazer para a experiência de vocês o que ele viveu, o que ele viu que funcionou. Eu não vou trazer aqui teorias, coisas que eu nunca testei, que foi funcionar para você. Não, o mentor, ele tem a experiência daquilo e fala com você, né? E tenta adaptar isso para você.
Isso é um mentor, né? É diferente de um psicólogo que vai tentar te ajudar a descobrir uma coisa que você se descobrir, ou um coaching que faz você se descobrir sem precisar entender da sua área. Quando eu trago aqui as coisas, eu estou trazendo coisas das minhas experiências para vocês, e vocês vão falar assim, caramba, legal, deixa eu seguir o que o Thiago está falando, porque eu quero resultados iguais ao do Thiago, ou parecidos, né? Entender um pouco a minha caminhada em volta disso, tá? Vocês vão entender um pouco a minha caminhada em volta disso. Então eu vou trazer a minha opinião sobre coisas, tá? Mas entendam, isso não é verdade absoluta. Eu não quero julgar, tá? Quando eu falar de uma coisa, isso aqui pra mim é uma vida medíocre. Mediocridade não é uma qualificação, é simplesmente uma escolha, tá? Quando eu falo isso, eu não acho que isso é vida. Quando eu falo isso pra vocês, realmente, eu não acho. É uma visão minha. Que isso é uma vida ideal, você ir para um dos lados, né? O espiritual ou o material. Né? Eu não acho que isso é ideal, mas é a minha visão. Agora, sinceramente, se você não concorda com a minha visão, é isso que eu vou estar expressando aqui. E se você não concordar, você vai ficar se frustrando. Então nem vale a pena. Né? Agora, se você concorda com essa visão, vale a pena você continuar aqui. Né? E vamos lá, tem mais pergunta, pessoal? Tem mais perguntas? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aproveitem. Senão a gente encerra aqui. É assim, ó. Mind Hacks, pessoal. Mind Hacks é perguntas e respostas. E é isso que torna isso poderoso. Essas lives foram tão boas, essas últimas lives, por quê? Porque vocês trouxeram perguntas e eu respondi exatamente o que vocês precisam. Não é o Thiago falando de coisas que estão na cabeça dele. É o Thiago trazendo a visão dele sobre uma coisa que vocês precisam. Né? Porque se vocês trouxeram, vocês precisam de alguma coisa. Então, não tem função se não for uma pergunta de vocês. Né? Então, se vocês querem que eu aborde um assunto, fala sobre isso. O momento é agora. Tá? Se você está vendo, por exemplo, a gravação, vai lá. Neste momento você pode ir lá no Stories, vai estar uma caixinha para você colocar a sua pergunta que eu vou te responder no de amanhã. Tá? Se não, coloca aqui agora e eu posso falar sobre esse assunto. Como clarear a mente para ver as oportunidades que estão embaixo do seu nariz e você não vê? Tá bom. Bom, vamos lá. É bastante coisa, mas o que tem que ser feito, né? Para você ver o que está na sua frente, você tem duas formas, né? A primeira forma, que eu acho que é a mais fácil, é ter um mentor. Ter um mentor mais próximo, tá? Porque tem dois tipos de mentoria. Tem uma mentoria que é que nem essa aqui, que a gente conversa, eu falo um pouco da minha visão, e isso vai clareando a sua mente, né? Vai trazendo ideias, vai caindo fichas, né? Vou trazendo meus hacks aqui pra vocês, né? Vou trazendo meus mind hacks aqui pra vocês, e a coisa vai abrindo aí aos poucos, né? Você vai encaixando peças no quebra-cabeça. Isso é uma mentoria mais básica, né? E tem um segundo nível de mentoria, que é uma mentoria direcionada direto para você, uma mentoria personalizada mesmo, onde eu falo diretamente com você, né? Então, você mesmo, Fábio, eu pego e você traz a coisa lá que você faz e eu falo, olha, dá uma olhada nisso aqui, né? Por quê? Porque eu vou mostrar o que está debaixo do seu nariz, você não está vendo. Mais ou menos como se tá debaixo do seu nariz, você não tá vendo. Sei lá, tá na sua nuca o negócio. Você não vai ver que tá na sua nuca, mas eu que tô aqui fora consigo ver, ó. Ô, Fábio, na sua nuca aí tem uma coisa, tem um post-it colado aí.
Aí você vai lá e, poxa, caramba, né? Chute-me. Por isso que eu tava levando chute todos esses dias, não sabia por quê, né? Isso é assim que acontece, né? Então, mentor, é muito importante você ter mentores. E mentor é caro, tá? Mentor é uma coisa cara. Então, é importante você reservar, você pensar que o investimento em mentores é importante, tá? Você investir, quanto mais customizado, quanto mais maior o nível do seu mentor também, tudo isso vai levando para níveis cada vez mais caros, né? Penso que uma mentoria razoável, sabe, é bem caro, é bem caro. Então vocês precisam investir em mentores sim, e conforme o seu resultado for crescendo, você vai gastar mais com isso, tá? Teve um ano aí que eu gastei mais de 100 mil reais com mentores, tá? Então, olha que coisa. Gastar, né? Eu investi. Aquilo me abriu a mente, eu vi coisas que eu não via antes, né? Então, investir em mentores é importante. Mentores tanto na sua área pessoal, como na área de, por exemplo, da sua área de atuação. Então, dentro da sua área de atuação, você tem um mentor, né? Você tem um mentor que vai te olhar vai olhar você pessoalmente, tá? Isso é um próximo passo, isso é uma coisa interessante. Mas tem pessoas que ainda não chegaram nesse nível de poder ter um mentor, né? Que o mentor, ele faz você ganhar alguns anos, sinceramente. O que ele faz, ele não faz você ter um resultado que você não teria sem o mentor, tá? O que ele faz, ele te faz ganhar tempo. O que você levaria de repente 10 anos, ele faz você fazer em meses. É absurdo, tá? Então o mentor, ele vai fazer isso, ele vai te ajudar a ver, né? Em vez de ficar tomando chute né? Você tá com um negocinho de chute, me tá levando chute, não sabe por quê, ele vai lá e tira o negocinho e fala, ó, você tá aqui com o negocinho do chute-me, né? Beleza. Então essa é uma forma. A segunda forma, para quem não tem condição de ter um mentor, é o que eu chamo de gatilho da isenção. Ativar um gatilho de isenção. E para você ter isenção é muito treino. Tem treinos específicos. Isso é mais complicado. Mas você precisa treinar. Depois eu vou falar o que você precisa treinar. Deixa eu falar primeiro o que é a isenção. Isenção é você conseguir olhar para uma coisa como ela é. É o que é. Então você vai olhar para os seus negócios, para o seu olhar só, mas você não vai julgar. Você não pode julgar enquanto você está olhando. Você só vai olhar. Olhar com clareza. Falar. Você vai olhar o vídeo que você gravou ou qualquer coisa desse tipo e vai olhar ele sem julgar. Você vai ver o que você vai ver ele, né? Você não tem que falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, não. É isso aqui. Olha, eu falei disso, eu fiz aquilo. Aí você vai olhar a sua empresa, você vai olhar os números da sua empresa. Olha, a gente faturou tanto, a gente, sabe? Olhar. E esperar aquilo te impressionar de alguma forma. Aquilo vai falar com você. Só que para você ter essa intuição daquilo falar com você, porque o mentor nesse caso é de outro nível, né? E é muito mais difícil de ser acessado. Você precisa do quê? E aí às vezes você tem uns lapsos e consegue ter essa intuição. Você precisa, primeiramente, de uma primeira coisa, meditação. Muita meditação. Todo dia, tá? Fazer meditação. Eu acho que assim, uma coisa que eu preciso trazer pra vocês. Meditação. Você faz uma meditação hoje e outra daqui a 3 dias, 4 dias, outra na outra semana. Então não faz. Não faz. Sinceramente. Porque meditação só tem utilidade se você faz todo dia. Porque o efeito dela de verdade não é, me deu uma calma. Tá bom,
que adianta? Você quer uma calma? Tem outras coisas mais interessantes. Vai fazer... Cara, sinceramente, o próprio Fábio aí pode comprovar. Faz aí um treino de hipertrofia aí de alguma... Sabe, bem pesado, né? Você vai ver o que é paz. Você vai ficar em paz, né? Faz um exercício de alto impacto, faz uma corrida, você fica em paz. Acho que fica até mais tranquilo. Você fica leve, você acha que você vai conseguir voar, entendeu? É muito mais do que a meditação. Então, se você quer a paz, aquela paz depois da meditação, vai fazer isso. A meditação, o objetivo dela é longo prazo. Ela começa a transformar sua mente. Ela cria uma transformação mental sua. Você vira outra pessoa, né? 40 minutos de agachamento, tá flutuando. É isso mesmo, é isso mesmo. Então você que faz meditação para ficar calminho, esquece. A meditação ela tem o objetivo de transformação da sua mente. Não tem o objetivo de ficar calminho, sabe? E aí você tem que seguir a regra. E a regra da meditação é diariamente, no mínimo. No mínimo. Você quer fazer mais de uma vez por dia? Legal, melhor ainda. Mas pelo menos uma vez por dia. Se você não faz todo dia, né? Aí você tá de brincadeira na tomateira. Né? As regras não é o certo, e eu não tô falando de certo e errado, tô falando de como ela vai funcionar de verdade. Entendeu? Você tá só tô falando, tá perdendo tempo mesmo, que tá fazendo meditação hoje e depois faz daqui a 30 dias, depois, sabe? Pô. Então, tudo bem. Aí você vai, meditação vai mudar a sua mente, vai moldar a sua mente para poder fazer isso. Mentalização pra caramba também. Fazer muita mentalização. Tá? Quanto mais mentalização você faz, mais você também ativa a sua criatividade para encontrar soluções que você não veria. Tá bom? E outra coisa também é pensar menos. Pense menos. Tenta reduzir a sua quantidade de pensamentos no dia. Você faz essas coisas, você vai ter um pouco mais de intuição na hora de ver coisas que às vezes você não viria, né? Ah, que legal. Que legal. A Cleia já montou aqui no ritual matinal. Show de bola, Cleia. Show de bola. Tá? Então você vai pegar e vai fazer, e isso vai te ajudar a ter abertura para ver com mais isenção as coisas e ver coisas que você não está vendo antes. Então, isso é uma das formas, tá? Então, e outra coisa, né? Vamos falar mesmo da mentoria, do primeiro tipo de mentoria, que é a mentoria que nem essa aqui, que eu falo com vocês, falo um monte de coisas. Às vezes numa dessa cai uma ficha, nisso que eu tô falando pra vocês, cai uma ficha de repente, que vocês chegam e falam assim, caramba! Nossa, acabou, agora eu já entendi o que eu tenho que fazer, né? Então, às vezes eu mostro, numa dessa que eu tô falando um monte de coisa, eu mostro uma coisa que era um ponto cego pra vocês. Então aí, nisso, tá resolvido. Entendeu? Legal. Show de bola. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui, deixa eu responder aqui. Show de bola. Sinto que meu propósito é impactar o mundo de forma positiva. O que você acha? Tudo bem, eu penso que impactar o mundo é uma coisa que é o próximo nível. Para quem conhece os círculos, né, que são os níveis de evolução segundo ao nosso conceito de Mind Hacking, tá? No nosso conceito de Mind Hacking tem círculos de evolução. Primeiro nível, e eu vou trazer isso aqui para poder explicar para vocês. O primeiro nível de evolução da mente o primeiro nível o mais básico de tudo é quando você ainda é dependente do mundo material, da matéria, das coisas, não de pessoas, tá? Das coisas. Então, por exemplo, dinheiro faz você perder o sono,
sabe? Mas não é por causa das pessoas, é porque o próprio dinheiro, você não ter ou você ter dinheiro e ter medo de perdê-lo, toda essa coisa, isso é o primeiro nível, que a gente chama de Red Circle, tá? Nesse círculo você fica na dependência das coisas. Você quer o carro, você quer aquela coisa, você quer coisas. Você sente que quer coisas, tá? Num segundo nível, que é o Orange Circle, você está numa... você depende de pessoas. Então você liga muito porque as pessoas vão falar de você, você liga demais porque as pessoas vão querer, sabe? Liga demais para as pessoas, pelo que elas falam para você, tá? Então você tem essa dependência, tá bom? Depois eu vou explicar por que eu estou trazendo, o que isso tem a ver com propósito. Você vai entender lá mais para cima. Então você tem essa dependência. Então quando você se liberta dessa dependência, você vai para o terceiro círculo, né? Terceiro nível, que é o Yellow Circle. O Yellow Circle é quando o que te limita não é mais as pessoas, mas sim as suas crenças. Você não está mais nem aí pelo que os outros falam, mas você está muito aí para os seus julgamentos. Você se julga e julga muitos outros. Tá? Esse é o terceiro nível. Quando você se livra do julgamento, você finalmente se torna uma pessoa egoísta, né? Então a pessoa que é egoísta, ela está num nível de evolução muito maior do que a pessoa que liga demais para o que os outros pensam. Então a pessoa acha que a pessoa... não, mas eu cuido demais das pessoas, eu não sou egoísta. Meu amigo, você está muito pior que um egoísta. Você só pode entender o que é amor depois que você se livrar do apego. Quando você se livra do apego, você pode se tornar um egoísta, e depois do egoísmo, você pode entender o que é amor, que é o trabalho do próximo nível, que é o Green Circle, que é o nosso quarto nível. Nesse quarto nível você vai entender o que é amor. Você já virou egoísta? Beleza, agora vamos falar o que é amor. Entender o que é amar o outro de verdade. E quando você entende o que é um amor, você não tem mais esse jogo de... eu amo só aquela pessoa ou outro. Não, você entende que você ama tudo. Você entende que o amor é uma coisa geral. Você tem amor, não é eu amo esse ou aquele. Isso é apego, não é amor. Agora, quando você tem amor, você tem amor. Aí você ama o cara, a pessoa que está vivendo mesmo na mediocridade, tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa ela. Você começa a permitir mais, né? Você gostaria que ela estivesse junto com você, mas ela tem o caminho dela e tá tudo bem. Tá? Então é isso. Esse é o amor. E o amor, ele te leva para um nível de masterização da sua arte também. Ele te leva para um nível de masterização dessa arte que você tem. Então, vamos supor aqui que você seja sei lá, um escritor. Você vai masterizar. A partir do momento, só daí que você consegue fazer uma obra de arte num nível alto, porque você consegue... Porque assim, tudo que a gente faz tem impacto positivo no mundo, certo? E quando você sente o amor, você consegue impactar as pessoas. Então, por exemplo, eu consigo fazer esse vídeo aqui e impactar as pessoas, porque eu tenho amor nisso tudo. As pessoas vêm aqui, vão ver esse vídeo e vão sentir o amor que eu estou expressando aqui. Independente de quem seja. Isso se chama masterizar a sua arte. E quando a sua arte está se masterizando, aí aquilo começa a transbordar de você, aquela arte. E você quer levar isso para mais pessoas, porque você pode fazer essa arte só para você. Você pode ser um escritor que só escreve as coisas na sua casa, né? O melhor escritor da sua casa. Você pode ser o melhor músico do seu quarto. Você pode ter milhões de coisas desse tipo. Tudo bem, mas aí quando aquilo está transbordando, você quer que os outros vejam aquilo, né? Então, vou trazer até o exemplo do músico. O cara tá lá tocando uma guitarra, treinando, e o cara é o melhor músico do quarto dele. Só que chega um ponto
E eu vi isso muito na música, que o cara tá tocando tanto tempo que ele quer ir pra uma banda, ele quer expressar aquilo, né? Aquilo já virou uma arte dentro dele, ele quer expressar aquilo. Isso aconteceu muito forte principalmente quando eu era compositor, eu fazia as composições para que eu quero mostrar isso para as pessoas. E isso se chama propósito. Só que antes você tem que ter passado por todos esses níveis. Repara isso. E aí o propósito, o próximo nível, né, que eu vou falar que é o Turquoise Circle, é a busca de conseguir levar isso para mais pessoas. Não ficar guardando tudo aquilo no seu quarto. E não ficar naquela coisa de ficar, sabe? É você conseguir começar a levar isso pro mundo. Você sair da sua zona de conforto e levar pro mundo. Porque é isso. Para você levar aquilo pro mundo, você precisa sair da sua zona de conforto. Você não vai conseguir... Porque é muito engraçado. É como tem pessoas que são muito boas no que elas fazem, mas elas não querem. Ah, mas dá muito trabalho. A pessoa é muito boa no que ela faz, mas precisa agora gerar conteúdo todo dia para conseguir mostrar isso para as pessoas. Ah, mas eu não quero, tá tão gostosinho aqui no meu quarto, na minha casa. Tá tão assim, então essa pessoa tá presa ali no Turquoise Circle. O que ela precisa? Ela precisa passar para o próximo nível, ela precisa fazer o que é preciso, e isso é propósito. Fazer o que é preciso para levar aquilo, para deixar um legado, começar um legado, né? Começar a deixar um legado, né? E aí é a expressão do propósito, Turquoise Circle. Aí você vai para o próximo, que é o Blue Circle. O Blue Circle, né, que é o nível 6, é o momento que você já começou a expressar seu propósito, só que aí você vai começar a buscar o que? Escala. Você vai expressar isso em escala. Você vai começar a fazer isso em níveis muito maiores. O seu grande desafio aí, e aí é uma otimização, já não é quebrar uma limitação, o seu processo de otimização aqui vai ser muito mais de você, como eu posso dizer, de você conseguir entender como você começa a impactar futuras gerações. De como o foco aqui já não é mais tanto na arte, mas sim no seu impacto. Então, por exemplo, eu estou falando isso aqui, eu estou pensando, como eu posso impactar melhor o Bruno? Como eu posso fazer para o Bruno sair daqui assim, cara, explodiu minha mente, né? Como eu posso fazer isso? E por isso que, por exemplo, surgiu esse trabalho que eu falei de começar a responder as dúvidas de vocês, porque a partir do momento que eu comecei a responder, eu estou focado não mais no que eu quero falar, na vaidade, de certa forma, do Thiago, de querer falar de um assunto, de falar das coisas que ele pensa, mas sim do que vocês precisam ouvir. Quando eu estou lendo aqui a pergunta de vocês, eu faço isso. Então eu estou servindo ao Blue Circle quando eu faço isso, a otimizar o Blue Circle. E depois que você passa, transcende, aí transcender para o próximo nível, que é o White Circle, aí o nível 7, aí a gente está falando de caras muito, muito assim, que realmente... Aí a gente está falando do impacto global, que é o último círculo. Esse eu mesmo não transcendi, não cheguei ainda nesse círculo, mas quando você chega no... Você não transcende, né? Quando você chega ao nível máximo ali, é o White Circle, dentro da nossa concepção toda de Mind Hacking, mas quando você chega nesse White Circle, você já está pensando realmente numa... Você consegue já conceber, só ali você já consegue conceber o que é uma mudança geracional de verdade, uma mudança de uma geração, uma mudança de um mundo inteiro, de que o mundo não vai ser mais igual depois da sua passagem. Depois de você passar por esse mundo, as coisas não vão ser mais como eram antes. Caras como Yogananda viveram isso, né? O mundo não é mais o mesmo. Pensa, olha só o nível de impacto que o Yogananda gerou. O único livro que o Steve Jobs tinha no iPad dele, quando abriram depois, né, que ele faleceu e tal,
foram ver, era a autobiografia de um yogi, do Yogananda. Impactou o cara que impactou a grande maioria da nossa geração hoje. O Jobs foi simplesmente o cara que impactou o Bill Gates, que impactou tudo isso aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Se vê